Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui do Conversando com Economistas, nessa nova fase aí com os novos delegados regionais, municipais e os delegados municipais adjuntos do Corecon São Paulo. O nosso encontro virtual de hoje é com o nosso delegado Carlos Oliveira. O Carlos, ele é economista, é delegado municipal adjunto em Diadema e também é perito, economista judicial e extrajudicial. Carlos, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa bater esse papo contigo hoje. Obrigado, Renato. Satisfação a minha, né, de estar aqui nesse programa do Corecon, né, onde a gente acaba conhecendo, né, já vi alguns, achei muito boas as interações, né, e eu que agradeço essa oportunidade de estar no Conversando com Economistas. Muito bem, a gente que agradece. Então, para iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua escolha em optar, né, por ser uma economista, né, em fazer o curso de Ciências Econômicas e também eu queria que você compartilhasse, após falar um pouquinho dessa sua trajetória, se teve alguma inspiração aí para fazer o curso, quem te inspirou, como é que você chegou a escolher o curso de Economia e após isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi sua trajetória inicial após a formação. Legal. Bom, Renato, comigo as coisas aconteceram. Eu falo que eu te dei muita sorte, fui muito abençoado, né, na vida, porque eu comecei minha carreira na área de finanças e sempre atuei na área financeira. Me formei técnico em contabilidade e eu passei aí a pensar em fazer uma faculdade. Eu já estava com 24 anos, na verdade pensava em fazer, mas tinha as questões financeiras, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu estava numa empresa que tinha esse incentivo, já me reconheciam como profissional, e na hora de escolher a profissão, como eu estava na área financeira e gostava do que fazia, eu amo, né, o que eu faço, eu falei, bom, eu tenho que fazer algo que tenha relação com a área financeira. Já era técnico em contabilidade, aí fiquei naquela dúvida, né? Administração, economia ou contabilidade? Administração eu descartei, porque eu achava que não era o meu perfil, e fiquei lá entre contabilidade e economia. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que na época eu era a pessoa responsável já, né, o vínculo com a nossa contabilidade terceirizada, e a contadora, ela era economista e contadora, né? Então, eu conversava bastante com ela. Ela falava, nossa, eu acho que para você, Carlos, você tem um perfil de economista, porque o economista, normalmente, ele tem uma cabeça mais aberta, né? Acaba não tendo aquela questão do método do contador, né? Muito metódico, né? Então, você consegue trabalhar os processos, mas a gente vê que você é uma pessoa que sempre quer saber o que está fazendo, por que está fazendo, né? Esse questionamento das coisas aí, esse perfil parece que você tem mais um perfil de economista. E aí eu fui explorando isso, não tinha ninguém tão próximo, né, fora ela, e aí busquei os programas das faculdades e vi, né, que o economista realmente tinha muito a ver comigo, porque a gente trabalha, né, a questão da ciência, que viabiliza aí diminuir, né, pelo menos a escassez, trabalhar a escassez dos recursos, e isso realmente me interessei pela economia, entendendo que seria uma profissão que eu poderia estar apoiando aí o jovem, né? Ele quer mudar o mundo. Então, eu entendi que eu poderia contribuir para essa mudança através da economia. Um ponto que eu acho importante, né, que a gente sempre, quando fala de economia, pensa em cálculos, né? E aí o programa que eu vi, que era da Universidade Metodista na época, ela era bem equilibrado, a questão de exatas e humanas, e nós, economistas, né, somos vistos às vezes como de exatas e nós somos humanas, né? E realmente foi isso o principal ponto que me levou a escolher essa profissão. Eu vi que você falou que teve muita sorte, né? Principalmente porque você já atuava nessa área financeira. Aproveitando, para quem está ainda na faculdade ou quem está para concluir o curso de Ciências Econômicas e de repente quer conhecer um pouquinho dessa área financeira, quais são os campos de atuação para um economista, Carlos? O campo é muito amplo, né? Porque você pode atuar no mercado financeiro aí de capitais,
bolsa de valores, corretoras, né? Você pode estar atuando em assets, né, de investimento. Então, as assets são as empresas, né, que administram recursos de terceiros. Então, você pode estar trabalhando nessa administração de recursos de terceiros via assets. Pode trabalhar no setor corporativo, nas empresas, que foi o meu caso. E até dentro das empresas, você como economista tem um campo muito amplo, né? Eu trabalhei na minha carreira, eu tive atuação em área de seguros, área de relações com investidores, na área de tesouraria de empresas, crédito e cobrança. Então, é uma grande gama que a gente pode explorar no setor financeiro, tanto o financeiro, o mercado de capitais, e aí quando a gente fala, para quem não conhece, né, mercado de capitais é porque a gente tem aí duas formas, né, de financiar as empresas, financiar a economia, as indústrias, através do mercado bancário e também através do mercado de capitais, que é via bolsa de valores, né? Então, tanto o mercado de crédito bancário quanto o mercado de capitais, existe um campo bem amplo para os economistas. Não só essas duas opções, entre outras que você citou, mas hoje a economia ela te dá uma amplitude enorme para você atuar, Muito grande. principalmente nas novas economias que estão surgindo aí, né? Que tem muita opção para o economista, para o estudante estagiar, então tem diversas oportunidades. A gente já aproveita para falar para você que não conhece, no nosso site do Corecon, a gente tem uma área de vagas, né? Que é justamente as empresas repassam para a gente, os economistas repassam para a gente, e a gente faz essa divulgação de vagas para você que quer mudar de área de atuação aí, de repente quer ir para um outro segmento dentro da economia, e também para os estudantes, para os estagiários. Então é só acessar o nosso site, coreconsp.org.br, que lá tem uma vasta oportunidade. Falando aí nessas várias experiências que você tem, Carlos, você também é pós-graduado em finanças e controladoria, né? Tem um MBA em finanças, comunicação e relações com investidores. Está cursando um MBA em gestão avançada de seguros, também tem outras experiências, também, não sei se já foi ou se ainda é, depois você me fala, diretor de investimento de previdência privada, né? Tem experiência no relacionamento com o mercado bancário, investidores, agências, e também, como eu falei no início, perito economista judicial e extrajudicial, também com atuação como assessoria, consultoria e pesquisa econômica financeira. Hoje em dia, muitos procuram em conhecer um pouquinho dessa área da perícia. Eu queria que falasse um pouquinho. Muita gente tem dúvida, principalmente nos procura, na dúvida sobre quero atuar como perito. O que que eu preciso fazer? Quais são os caminhos? O que que eu preciso ter? A minha formação é essencial? Eu preciso fazer um curso, uma especialização? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Claro. Bom, até para poder contextualizar, eu trabalhei no setor corporativo aí mais de 20 anos, né? Inclusive na última empresa eu fiquei mais de 20 anos. Lá que eu tive essa experiência de previdência privada, onde eu era o diretor de investimentos da previdência fechada da empresa, né? Então, também é um campo de atuação. E nesse processo eu sempre me interessei por perícia. Eu cheguei a fazer o curso do professor Pedro Afonso, né, que já foi presidente do Corecon, hoje é conselheiro. Então, o Pedro Afonso é uma referência para nós economistas, né, na área de perícia. Então, quem pensa em começar, eu acho que um bom caminho é fazer os cursos do professor Pedro Afonso. Acho que, para mim, por exemplo, toda a experiência que você tem, ela é importante na área de perícia, até porque você precisa ser especialista naquele tema que você vai trabalhar. Então, como eu tive, né, essa abrangência de atuações na vida corporativa, isso tudo vai me ajudar, com certeza, como perito. Mas os cursos do Pedro, ou outros cursos que existem, é importante para a gente entender a própria perícia, o processo dela, né? Então, os laudos, como você construir um laudo, entender o que são as peças ali de um processo, né? As teses que
o perito precisa construir, ou como assistente técnico das partes, porque você tem lá na perícia, né, o perito nomeado pelo juiz e tem os assistentes técnicos das partes. Então, você, como assistente técnico da parte, também tem que entender ali das teses, até para poder tá defendendo não o seu cliente, né? Porque, nesse caso, você, como perito, você precisa apresentar o que é real naquele caso, os cálculos efetivamente que devem ser apresentados para poder o juiz tomar a decisão dele. Então, se você tiver algo para contestar em relação, né, ao perito do juiz, ali você precisa ter conhecimento das teses, das legislações. Então, conhecer legislações é muito importante, tanto na questão de crédito, Código Civil. Então, para quem está começando, primeiro, se você é um economista formado, você já pode ser um perito. Agora, é importante, sim, que você busque especializações em determinados temas que você queira atuar, né, para que você possa ter segurança e também apresente um laudo aí que seja confiável, né, que traga informações relevantes para o caso e que seja confiável. Então, no meu caso, por exemplo, eu atuei muito na área de crédito, tanto crédito de empresas como crédito bancário. Isso me traz uma segurança para poder trabalhar essas questões de cálculos bancários, mas os cursos do Pedro me trouxeram ainda mais segurança porque ele tem a prática da perícia de muitos anos. Então, como você me perguntou, quando você começou como economista, tinha alguma inspiração? Né? Hoje, como perito, eu tenho, é o Pedro Afonso, professor Pedro Afonso. Muito bem, aproveitando essa sua deixa, né, o Pedro Afonso, que é o nosso ex-presidente, agora é conselheiro do COFECOM, que é o Conselho Federal de Economia, né? Se você ficou curioso em saber ou em fazer os cursos, acessa depois o site do Sindecom. O que é o Sindecom? É o Sindicato dos Economistas aqui no estado de São Paulo. Eles têm uma área de educação continuada. Lá você encontra diversos cursos, em especial sobre os cursos de perícia do Pedro Afonso, que o Carlos citou. E também aqui no Corecon São Paulo, a gente oferece um fórum de perícias. É um encontro mensalmente, né? Todos os meses. Acontece sempre na terceira quarta-feira do mês. É o encontro de 1 hora e 15, que é coordenada pelo nosso conselheiro e o coordenador desse fórum, José Marcos, e aí eles convidam outros peritos, né, para trocarem experiências, para falarem sobre as suas atuações, sobre alguns casos específicos dentro da perícia. Então, se você quer conhecer esses vídeos, os programas que já tiveram, as lives, acessa a nossa TV Economista lá no nosso canal do YouTube, que tem uma playlist aí com diversos temas para você acessar e aprender um pouquinho mais. Carlos, agora vamos falar um pouquinho. Pode falar, desculpa. Não, só queria que eu já falei isso para o Pedro, né, e para o Marcos, porque realmente eu fico impressionado, né, como na nossa classe, considerando esse fórum de perícias, como eles realmente compartilham conhecimento, dão os caminhos das pedras de verdade, né? Às vezes a gente acha, eu vou lá e eles não vão dar o caminho, mas eles dão o caminho, eles às vezes até pegam na mão. É muito bom. Eles estão os economistas do Conselho, nós estamos de parabéns aí por ter esses profissionais aí abertos para compartilhar conhecimento. Muito bom mesmo. Exatamente, muito bom. Teve curiosidade? Então, depois que você assistir o nosso bate-papo, vai lá na TV Economista e acesse a playlist do Fórum de Perícias. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua atuação como delegado adjunto em Diadema. Quais são suas expectativas? O que você espera? O que você pode contribuir aí com os economistas da região de Diadema? Sim. Minhas expectativas são grandes, inclusive eu já fiz um contato inicial, né, com a delegada atual, né, a Adriana, que é a economista da prefeitura, né, inclusive é estatutária lá da prefeitura de Diadema, então já entrei em contato com ela e falei para ela da minha expectativa realmente, né, de estar colaborando nesse processo. Eu moro em Diadema, cresci aqui em Diadema, então eu acho que você participar, né, da cidade é devolver mesmo um pouco do que
você tem recebido, né? E eu vim da Paraíba, eu sou um paraibano que vim para Sou cá, para paraibano Diadema. também. Ah, é? Que legal. E eu sou um paraibano, nascido na cidade de Monte Oreb, uma cidade lá do Agreste, na divisa com o Ceará, com aproximadamente 5 mil habitantes. E vim para Diadema com 7 anos de idade, né? E Diadema tem sido bênção na vida, na minha vida, na vida da minha família. A minha esposa também é uma nordestina de Pernambuco, que cresceu em Diadema. Então, a gente quer mesmo contribuir com essa cidade, contribuir com essa região que nos recebeu tão bem, né? Então, conversei lá com a Adriana, falei dessa disposição, ela está lá trabalhando aí, né, em alguns temas urgentes da cidade, e ia sair de férias. Ela falou, Carlos, quando eu voltar de férias, a gente marca. Inclusive, eu fiz questão, né, eu falei para ela, eu gostaria muito que fosse presencial para conhecer a prefeitura, conhecer né, a vida aí da cidade mesmo. Estou empolgado para poder começar a trabalhar. Com certeza, com toda a sua experiência, sua força de vontade, né? Você devolverá tudo isso que você quer devolver para a sociedade, que é importante ter essa troca, e vai contribuir bastante com os economistas aí da região, representando aqui o nosso Conselho Corecon São Paulo. Vai ser muito bacana essa nova parceria, esses novos delegados que estão vindo aí, delegados jovens, com muita vontade aí de ajudar, né? De contribuir em prol da classe. Isso vai ser muito bacana, essa nova parceria com vocês, Carlos. É isso o desejo. Muito bem. Para a gente finalizar agora, eu queria que você deixasse um recado final aí para os futuros economistas, para os jovens economistas, para aqueles que estão iniciando a carreira agora e para aqueles que acabaram de iniciar aí o curso de Ciências Econômicas, né? Queria que você falasse um pouquinho com toda a sua experiência. Qual é a dica que você deixa para esses futuros economistas, Carlos? Legal. Bom, como o Renato até comentou, os campos, né, para o economista são muito amplos, inclusive tem surgido novos campos. Então, por exemplo, a gente vê aí o mercado de carbono, né, que está em desenvolvimento, inteligência artificial, o tema mesmo, desenvolvimento do nosso mercado, né? A gente vê que o mercado de seguro no Brasil é um mercado que ainda tem muito espaço para ser desenvolvido, o mercado de crédito, o mercado de capitais. Então, o nosso país ainda tem muito que ser desenvolvido e os economistas podem contribuir muito com isso. Como que a gente pode contribuir como economista? Exatamente com essa cabeça, né, que o economista ele é formado para pensar questões teóricas, questões humanas e também com a base de cálculo, né, com a base para construir modelos. E isso quando você junta, né, os dois temas, até um pouco do que se discute hoje, né? Com a inteligência artificial, o robô, né, vai ocupar o lugar do humano, né? E a gente vê que cada vez mais a gente precisa de pessoas que pensem, que questionem, que façam as perguntas certas. Não necessariamente a gente precisa ter resposta para tudo, mas as perguntas elas precisam ser feitas, né? A própria inteligência artificial para você tirar coisas interessantes, inteligentes e que possam construir o futuro, precisa saber fazer boas perguntas. Então, aquele jovem questionador, né, que quer construir, que quer mudar o mundo, eu acho que a profissão de economia se enquadra muito bem para esse jovem, né, porque realmente você tem um espaço para poder construir a base, né, através das matérias que a gente aprende na faculdade, para poder fazer a construção de modelos, a construção de pensamentos, a construção de analítica, né, de raciocínios e a aplicação disso. Então, a gente tem a base para isso. A profissão de economista, de verdade, eu acredito que nós somos profissionais que acabam podendo contribuir com diversas profissões, né? Dentro lá do meu trabalho no mundo corporativo, muitas vezes você precisa conversar com a área comercial, né? Você precisa conversar com um banco, você precisa conversar com uma agência de rating, você precisa, no meu caso, que acabei me envolvendo, né, com diversas áreas, com o mercado de capitais, com o acionista controlador, mas com o acionista minoritário, e para tudo isso, você precisa desenvolver essa questão do raciocínio lógico, mas da contribuição, de ter esse desejo de cada vez mais
trabalhar o fundamento principal do economista, que é a escassez de recursos no nosso mundo. Então, se existe escassez, a gente precisa trabalhar bem os recursos, usar as oportunidades para aplicar bem os recursos e aplicar bem o conhecimento adquirido. Então, eu acho que o jovem com sede de ver o nosso país se desenvolver, a sua região se desenvolver e até mesmo o desenvolvimento da sua família, né? A profissão de economista, ela é um bom caminho para que você consiga aplicar essas questões aí na sua vida de desenvolvimento. Muito bem, recado dado e muito bem frisado, né, pelo nosso delegado aqui. Carlos, a gente agradece demais a sua participação. Obrigado aqui por ter compartilhado um pouquinho das suas experiências, das suas ideias para o nosso público. Eu agradeço demais aí por esse bate-papo e a gente sempre aprende um pouquinho com vocês. Eu que agradeço, Renato, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Carlos. Bem, com mais esse bate-papo, finalizamos mais uma conversa do nosso Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado de mais essa edição e a gente se encontra num próximo programa. Até lá, um forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.